Os sambaquianos viveram na região há cerca de 3.500 anos. Nesta maquete, instalada no museu, retrata a vida cotidiana do sambaqui da Tarioba, uma maquete interessante com o olhar do artista plástico Roberto Sá. Parte da história de Rio das Ostras está aqui, onde são abrigadas conchas, ossadas e até um busto de um dos primeiros habitantes que viveram em Rio das Ostras. Peças importantes que ajudam a contar a história do município. O objetivo da prefeitura é preservar a história de Rio das Ostras. O museu, que é referência em todo o Brasil, foi entregue à comunidade na última terça-feira. A reinauguração contou com a presença de autoridades como a do presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, que ressaltou a importância do museu para os moradores. Eu acho que o museu ele é um patrimônio de todo o município, de todo o estado, aonde ele esteja instalado, né? Aqui tem muitos anos de história. Eu acho que um povo sem história, né, é um povo sem memória, né, um povo sem passado. Eu acho que aqui estão o passado de Rio das Ostras, ou seja, o povo que viveu aqui antes da gente foi um povo muito, mas muito antes, até mesmo dos indígenas. Então, eles cuidaram, eles preservaram esse solo para que nós pudéssemos estar aqui hoje contando essa história. Então, é de suma importância hoje estar reabrindo esse museu. Durante a cerimônia de reinauguração, o prefeito Sabino, nascido em Rio das Ostras, afirmou que o terreno onde foi construído o museu também fez parte da sua infância. Eu vivi muito a minha infância nesse território, nesse espaço aqui. A casa do Bento Costa Júnior, do médico Bento Costa Júnior, e aqui um enorme pomar que invadia aí, onde tem todas essas construções aqui. Depois a família do Bento foi retalhando esse solo, esse terreno. Eu imagino o prejuízo do ponto de vista arqueológico, quanta coisa debaixo dessas estruturas, esses alicerces aqui, e eles foram retalhando e vendendo. Aqui do lado morava o irmão do Bento Costa Júnior, Braulio, aqui do lado. Então, a minha infância foi muito nesse território aqui. Na nossa inocência de criança, nós encontrávamos as conchas. A gente podia imaginar a preciosidade que estava nas nossas mãos? É óbvio que não, é lógico que não. Esse museu foi fruto de muito sonho e muito trabalho, né? Nós, já na década de 70, tínhamos os estudos da existência de um sítio arqueológico de alguns sítios arqueológicos em Rio das Ostras, não é? E desde a década de 70 a gente alimentava o sonho de transformar esse sítio arqueológico num museu capaz de assegurar a permanência desses acervos, não é? Já em 1997 nós iniciamos um acordo com o antigo Instituto de Arqueologia do Brasil, trouxemos aqui os arqueólogos que fizeram as primeiras pesquisas e começaram então a resgatar esse acervo. Anos depois nós inauguramos em 99, nós inauguramos aqui o museu, né? Lamentavelmente esse museu acabou sendo fechado e ficando fechado por alguns anos. É um museu com um acervo muito rico, do ponto de vista de patrimônio cultural muito importante para Rio das Ostras, para o Brasil inteiro, e nós estamos hoje resgatando, entregando novamente à cidade a possibilidade da visitação, da pesquisa e do estudo aqui nesse museu. Isso enriquece mais uma vez a cultura e a história de Rio das Ostras e abre as portas para que nossos estudantes, nossos professores, moradores e visitantes venham aqui conviver um pouco com 5.000 anos de história que estão aqui preservadas, tá certo? E até, quem sabe, daqui por diante a gente consiga ampliar esse acervo, encontrar novas peças e ampliar essa história de Rio das Ostras. É um momento importante para a nossa cidade. Sabino, você falou ali no início que esse museu, esse local, ele fez parte da sua história, da sua infância, né? Queria que você contasse mais um pouco. Olha, eu sou nascido e criado aqui em Rio das Ostras, minha família é de pescadores, e exatamente aqui nos fundos, nessa terra aqui nos fundos do museu, que morava a família do meu pai, né, que eram os Sabinos, né? O meu pai também era Sabino. Eles moravam aqui nos fundos. Meus tios, alguns tios ainda moram aqui, né? Uma casinha que a gente vê logo aqui atrás, morava um falecido tio meu, o tio Didico, que era o construtor de barcos e canoas aqui da cidade. E como ele trabalhava com madeira, ele acabava construindo os barcos, as canoas e também os caixões.
caixões para os sepultamentos que eram realizados aqui em Rio das Ostras. Eu passei muito tempo da minha infância no quintal aqui. Aqui morou um médico, o Dr. Bento Costa Júnior, né? Essa era uma casa de sal. Depois o Dr. Bento comprou essa casa, reformou e transformou na moradia desse médico. Era um médico famoso, conceituado. Fui prefeito lá em Macaé, inclusive 2 vezes. Né? E aqui era um grande pomar, tinha muitas fruteiras aqui, muita manga, muito saputi, muitas frutas aqui. E nós vivimos a nossa infância aqui, tirando as frutas do Dr. Bento Costa Júnior. Né? Então passei muito tempo aqui. Então é um momento, eu e todas as crianças que eram filhos de pescadores aqui de Rio das Ostras. Então é um momento de reencontro também pessoal com a história aqui da cidade. Além da história e para a cultura de Rio das Ostras, é um incentivo também para o turismo local, né? Sem dúvida nenhuma. Esse é um importantíssimo equipamento turístico. E o povo que não respeita a sua história, o povo que não respeita a sua memória, não é um povo. Então esse é um momento importantíssimo aqui, que o pessoal de hotelaria, o pessoal de pousada, pode convidar os seus hóspedes, ou até mesmo aquela família que recebe um amigo, recebe um parente na sua casa, para vir visitar aqui a pré-história de Rio das Ostras. Na verdade, aqui nós temos, vamos dizer assim, a pré-história da cidade, são 5 mil anos de acervo aqui. Então aqui também acaba servindo com um bom equipamento turístico. Uma obra histórica é um museu importante para a história de Rio das Ostras. Por que ficou tanto tempo fechado, Sabino? Um erro grave, né? Um erro grave porque, lamentavelmente, muitas pessoas não têm a noção exata, não dão o valor exato à arte e à cultura, isso infelizmente. Então, né, administrações passadas relegaram esses aspectos culturais, deixaram isso de lado, abandonaram, não fizeram investimento suficiente, que acabou, inclusive, trazendo danos ao próprio acervo aqui do museu. Algumas peças acabaram se perdendo, peças importantes, que nós vamos agora buscar, inclusive, recuperar e resgatar essas peças, não é? Isso foi um erro de política pública, tá certo? Eu repito aqui, o administrador, o gestor, o povo que respeita a sua memória, respeita a sua história, que respeita o passado, garante seu futuro. Qual a diferença do antigo museu e esse agora, depois de reformado? Na verdade, ele foi reformado e um pouco ampliado. As instalações melhoraram, né? Tanto do ponto de vista de acessibilidade para as pessoas com deficiência, melhorou a exposição das peças, né? A exposição está mais bem feita, está mais clara. Não é? Eu acho que o museu melhorou no todo. Ele cresceu e melhorou, isso é importante. Agora eu queria que você convidasse o pessoal que está de casa, as famílias de Rio das Ostras, os turistas, para poder virem visitar essa obra de arte aí, essa cultura, né, que faz parte da cultura da cidade de Rio das Ostras. Eu quero começar convidando os nossos professores, né? E aí eu não falo de professores da rede municipal, eu falo professores da rede municipal, da rede privada, da rede estadual, todos os professores, né? Para que venham aqui, professores, conviver com a história da cidade. Traga os seus alunos, convide as suas escolas, convide seus alunos, convidar as associações de moradores, os pastores, nossos padres, como o Padre João, que trabalha aqui conosco, né? Convidar o povo geral de Rio das Ostras para vir aqui. Não é qualquer cidade que pode dizer que tem registrado pelo menos 5 mil anos da nossa história. Eu conversava aqui agora há pouco com nossos arqueólogos, eles diziam para mim que estão começando novas pesquisas no nosso sítio arqueológico que podem nos trazer histórias com mais tempo do que os 5 mil anos. Quem sabe daqui a pouco a gente avance um pouco mais no passado, né? Então, venha aqui, é muito importante que você conheça esse acervo, que você tenha convivência com essa história. É muito bonito, venha nos visitar.